O ex-presidente Jair Bolsonaro usou seu domingo de descanso para vivenciar de perto a realidade dos moradores de rua da capital federal. O que era para ser um ato de solidariedade, no entanto, revelou uma situação muito mais complexa e difícil do que ele imaginava. Em um gesto incomum para um político, Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, decidiu aproveitar o seu domingo de folga para se envolver ativamente em uma ação de solidariedade em Brasília. O objetivo era simples: distribuir alimentos aos moradores de rua, mas a experiência revelou uma realidade muito mais profunda e complexa do que ele esperava. O ato de entrega de comida transformou-se em uma jornada de descobertas sobre a crise social da capital, desafiando as percepções do próprio Bolsonaro sobre o problema. Brasília, conhecida por sua arquitetura moderna e pelo poder político que emana de suas instituições, esconde uma realidade social difícil de ser ignorada: a crescente população de moradores de rua. Em uma tentativa de entender melhor essa realidade, o ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu sair de seu habitual domingo de descanso para participar de uma ação de distribuição de alimentos a essa população vulnerável. O que parecia ser uma simples forma de ajudar acabou se tornando uma experiência transformadora, revelando complexidades que Bolsonaro jamais imaginara. Bolsonaro, que tem demonstrado interesse em causas sociais, optou por dedicar seu domingo de folga a uma atividade simples, mas significativa: a entrega de alimentos a moradores de rua. A ideia partiu de uma conversa com amigos e assessores, que sugeriram uma ação mais próxima do povo, fora dos círculos políticos tradicionais. Quero entender o que está acontecendo nas ruas, saber das dificuldades do povo de perto, disse Bolsonaro em um breve comunicado antes de iniciar a ação. Com uma pequena equipe de voluntários, o ex-presidente partiu rumo a uma das áreas mais afetadas pela situação de rua em Brasília, a região da rodoviária e arredores do centro da cidade. Armado com sacos de alimentos, água e kits de higiene, Bolsonaro iniciou o trabalho sem alarde. Muitos moradores de rua, que estavam acostumados a interagir com voluntários, logo perceberam a presença do ex-presidente, mas nem todos o reconheceram. Para muitos, ele era apenas mais um voluntário disposto a ajudar. Enquanto distribuía os alimentos, Bolsonaro se surpreendeu ao ser abordado por diversos moradores de rua. Muitos deles o cumprimentaram com um sorriso tímido, mas outros, desconfiados, questionaram sua verdadeira intenção. "Nunca vi um político aqui, você está só querendo fazer política", disse um homem, que se apresentou como Marcos, em um tom cético. Para Bolsonaro, essas palavras serviram de reflexão. Ele passou a perceber que, para esses moradores, gestos como o seu, embora bem-intencionados, eram raros. Quando aconteciam, muitas vezes estavam relacionados a interesses eleitorais. Enquanto distribuía os alimentos, Bolsonaro foi abordado por diversos moradores de rua, alguns deles demonstrando gratidão pela ajuda, outros com visível desconfiança. No entanto, foi durante as conversas mais profundas que ele teve um contato direto com as histórias de vida daqueles que estavam em situação de vulnerabilidade. O ex-presidente não esperava que as trocas de palavras se transformassem em relatos tão emocionantes, por vezes, chocantes. Em um momento específico, Bolsonaro conversou com Magda, uma mulher de cerca de 45 anos, que estava sentada em um canto da praça com um cobertor sobre os ombros. Ela havia sido uma funcionária pública antes de perder seu emprego devido a uma série de tragédias pessoais e familiares. Ao receber um prato de comida, Magda lhe contou como, após um divórcio conturbado, passou a ser alvo de violência doméstica e, sem apoio das autoridades e da família, foi forçada a viver nas ruas. "Eu só queria um abrigo, alguém para me ouvir", disse Magda, com os olhos marejados, enquanto suas palavras revelavam uma história de abandono e desesperança. Bolsonaro ficou visivelmente tocado. Ele não esperava que as ruas de Brasília estivessem repletas de histórias tão pessoais e complexas. Para ele, as estatísticas sobre a população em situação de rua sempre pareceram distantes e impessoais. Agora, diante de Magda e de outros moradores que compartilhavam suas trajetórias, a realidade se tornava algo muito mais humano e urgente. Em outro momento, Bolsonaro conversou com Josias, um homem de 35 anos, que estava tentando, sem sucesso, se reabilitar de um vício em drogas. Josias lhe explicou que, antes de chegar à rua,
tinha uma vida estável e uma família. Porém, o consumo de substâncias o afastou de tudo o que tinha. A droga tira tudo de você, disse Josias, com uma expressão de dor no rosto. Ele contou como, mesmo com tentativas de tratamento, a falta de apoio contínuo e a sensação de abandono haviam dificultado sua recuperação. O que eu mais preciso é de ajuda profissional, mas eles, os centros de reabilitação, não têm vagas. Quando tem, é só por alguns dias, e eu volto para a rua porque não consigo me manter limpo, lamentou. Essas histórias, assim como a de outros moradores com quem Bolsonaro conversou, o fizeram perceber que, por trás de cada pessoa em situação de rua, existe um ser humano com uma história única, muitas vezes marcada por traumas profundos e pela falta de oportunidades para recomeçar. O ex-presidente, que até então enxergava a situação como um problema gerado por falhas pessoais ou sociais, agora via essas pessoas com uma nova perspectiva, como vítimas de um sistema que muitas vezes falha em dar a devida assistência a quem mais precisa. Enquanto distribuía as refeições, Bolsonaro passou a refletir sobre a realidade de abandono e marginalização dessas pessoas. O impacto emocional de ouvir aquelas histórias, a maioria delas relacionadas a famílias desestruturadas, a violência e a falta de políticas públicas eficazes, tocou profundamente o ex-presidente. Ele percebeu que, para muitos dos moradores de rua, a sensação de invisibilidade era mais dolorosa do que a fome ou o frio. Ao longo do dia, Bolsonaro foi se desafiando a compreender melhor as motivações que mantinham aquelas pessoas nas ruas, e percebeu que o problema não era apenas uma questão de falta de trabalho ou dinheiro, mas também uma questão de resgate da dignidade e da autoestima. Ele teve a sensação de que, por mais que o gesto de dar um prato de comida fosse importante, a verdadeira transformação só aconteceria com políticas públicas mais eficazes, que não só fornecessem abrigo e alimento, mas também uma chance real de reconstrução de vida. As histórias compartilhadas pelos moradores de rua não só mudaram a maneira como Bolsonaro via a situação em Brasília, mas também o impulsionaram a refletir sobre as falhas do sistema de assistência social e de reabilitação. No fim do dia, o ex-presidente reconheceu que a simples distribuição de alimentos, embora necessária, não resolvia os problemas mais profundos que aquelas pessoas enfrentavam. Ele concluiu que, por trás de cada rosto ali, havia uma pessoa que merecia uma segunda chance, e que o Estado precisava ser mais presente e eficiente no auxílio a esses cidadãos. Ao longo da ação, ficou claro para Bolsonaro que as soluções para a situação de rua em Brasília e em outras grandes cidades não se resumem apenas à distribuição de alimentos ou à ajuda emergencial. A fragilidade das políticas públicas de apoio aos moradores de rua e a falta de um sistema de reintegração eficiente foram pontos que se destacaram durante as conversas. Embora houvesse abrigos e algumas iniciativas pontuais, muitas dessas pessoas se viam excluídas dos serviços oferecidos pelo Estado, seja por falta de documentos, falta de confiança nas instituições ou até mesmo pelo estigma social que enfrentavam. No final da tarde, quando a ação de distribuição chegou ao fim, Bolsonaro refletiu sobre o que havia aprendido. Embora ele soubesse que a situação de vulnerabilidade social era um problema complexo, a experiência de estar nas ruas o fez ver o quanto a falta de políticas públicas eficazes e a falta de uma rede de apoio sólida contribuem para a perpetuação do problema. Ele também percebeu a importância de se envolver pessoalmente e entender a realidade do povo, ao invés de apenas discutir o assunto de longe. O domingo de folga de Bolsonaro se transformou em uma jornada de autoconhecimento e empatia. A experiência de ajudar na distribuição de alimentos aos moradores de rua em Brasília não apenas o colocou em contato com uma realidade dura e invisível, mas também o fez refletir sobre a complexidade da situação e sobre as lacunas nas políticas públicas que deveriam estar ajudando essas pessoas. Embora o gesto tenha sido simples, o impacto para o ex-presidente foi profundo, levando-o a questionar o que mais poderia ser feito para mudar a realidade daqueles que vivem à margem da sociedade. Em uma declaração final, Bolsonaro reconheceu que a situação de rua vai além de uma ajuda pontual e que é necessário um compromisso mais profundo com políticas públicas que promovam a reintegração social desses cidadãos. Acredito que o Brasil precisa de uma ação mais efetiva. Não podemos só dar comida e achar que estamos resolvendo. A verdadeira mudança começa com a reintegração dessas pessoas à sociedade, com dignidade, afirmou Bolsonaro. Embora o ato de solidariedade de Bolsonaro tenha sido bem recebido por muitos, ele também gerou discussões sobre a efetividade das ações emergenciais frente ao problema das ruas.
A experiência trouxe à tona a urgência de uma abordagem mais profunda e estruturada para lidar com a questão da população em situação de rua em Brasília e no Brasil. Atenção, patriotas! Se você está assistindo a este vídeo, é porque também sente em seu coração a paixão pelo Brasil e pelos valores que defendemos. Se você acredita que a luta pela justiça e pela verdade é mais importante do que qualquer adversidade, então é hora de se preparar para os desafios, especialmente os ideológicos. E não se engane, o debate político de hoje exige muito mais do que simples opiniões. É necessário saber como argumentar de maneira estratégica e sólida. Para te ajudar a se preparar, temos algo imperdível para você. Quer saber como se posicionar com confiança, usar argumentos poderosos e ter sempre a resposta certa, seja nas redes sociais ou em discussões cara a cara? Então, o Manual da Resistência Patriota é exatamente o que você precisa. Neste guia completo, você vai aprender não apenas a se defender, mas a atacar com inteligência e firmeza em qualquer debate político. Ao acessar o manual, você vai descobrir como desarmar falácias, refutar discursos vazios e apresentar argumentos sólidos e bem fundamentados. Não perca mais tempo. Clique no link fixado no primeiro comentário e adquira o Manual da Resistência Patriota agora mesmo. Juntos, podemos fazer a diferença e lutar por um Brasil mais forte.